Salve, salve, de volta com você falando aqui sobre primeiros socorros. Bora aqui ver sobre essa questão de análise primária e secundária. Esse análise aqui entra em exame, né? Examinar, avaliar a vítima. Tem aqueles procedimentos primários que a gente faz primeiros e alguns secundários. A gente vai tratar de todos eles aqui na sequência. Avalia a vítima da cabeça aos pés, em busca de lesões que, apesar de sua gravidade, não colocam a vítima em risco iminente de morte. Verifique, então, cabeça, analisando crânio e face, possíveis alteração de coloração, cortes, ferimentos, afundamentos, protuberância. Protuberância é o que a gente chama de galo, né? Deu um galo na cabeça. O afundamento é quando bate e afunda. Curiosamente, gente, o galo, a protuberância, ela não chega a ser um problema grave. Já o afundamento, sim. Quando a pessoa toma uma pancada na cabeça e fica fundo ali, aí é preocupante. Já a protuberância, nem tanto. Analisar pescoço, observando por edemas. Edema é inchaço, tá? Cortes, perfurações. Aí você vem, pegou na cabeça, vem descendo, né? Observar os olhos, orelha, nariz e boca. Curiosamente, esse olhos, orelha, nariz e boca deveriam estar antes aqui, né? Depois é que vem o pescoço. Você começou lá em cima, ficou fora de ordem aqui. O tórax, então, região do peito, né, observando inchaço, objetos encravados, né, fraturas. Depois a gente vai ver sobre objetos encravados aqui no tórax. Uma fratura, pode ter uma costela fraturada ou coisa do tipo. No abdômen, já na região da barriga, os 4 quadrantes se divide ali em forma de X, pegando o meio desse X, não, de cruz, né? O meio dessa cruz sobre o umbigo e analisa ali, apalpando para ver se a pessoa sente dor, possíveis hemorragias ou lesões internas. O dorso, parte das costas ali, observando edema, afundamento e deformidades. A pelve, já descendo um pouco mais na região de quadris, observando hematomas, né, que é arroxeamento, sangramento pelas cavidades, né, quais as cavidades que a gente tem na pelvis aí. Aí vocês já conhecem. E extremidades, que são mãos e pés. Observar se há amputações, cortes, fraturas e tal. Fez essa análise pegando de cima a baixo, a gente prossegue, então, para o protocolo XABCDE. Nesse protocolo XABCDE, cada letra representa um procedimento. Não precisam se assustar com isso, não, tá? O Detran normalmente não bate muito em cima desses termos técnicos, não. É só para a gente manter aqui o avanço da disciplina de forma organizada e entender tecnicamente como é que funciona. Mas vejamos, então. Após avaliar os riscos, sinalizar o local e chamar o resgate, veja bem. Isso é naqueles procedimentos iniciais, sinalizando a pista, chamou o resgate. Até aqui, beleza. Faça a análise primária e secundária das vítimas, que é o que a gente vem fazendo aqui, né? No protocolo XABCDE, cada letra dessa vai representar um procedimento da seguinte maneira. Hemorragia externa grave. Se a primeira coisa que você vai observar, hemorragia, perda de sangue. Quando essa hemorragia é grave, o risco de morte é iminente. A pessoa, numa perda excessiva de sangue, ela pode chegar a quadros irreversíveis em aproximadamente 5 minutos. Então, quer dizer, não dá para esperar o socorro especializado. Alguma coisa precisa ser feita antes, pelo menos, para diminuir, amenizar, conter esse sangramento. Então, tá aí, identifique e estanque antes de qualquer outra coisa, tá? Inclusive, essa letra X, ela é tão séria, esse procedimento da hemorragia externa grave, que ela é tão séria que ela foi inserida posteriormente. Esse protocolo, ele começou há alguns anos apenas nas letras A, B e C. Depois estenderam para D e E e agora quando eu falo, desde 2015, na verdade, né? Incluíram aí a letra X antes de tudo, para vocês perceberem a necessidade de dar uma atenção especial para essa perda excessiva de sangue aqui, tá? Na letra A é o protocolo da abertura das vias aéreas com controle da cervical. Abertura das vias aéreas é uma preocupação manter a vítima respirando. Então ali você vai observar se tem alguma coisa dentro da boca dela, se a língua caiu para dentro da garganta. Detalhes a gente vai ver já, tá? Nos próximos slides aí. A letra B, boa ventilação. Ela tem que ter boa ventilação e a respiração tem que ser adequada. Veja, sinta e escute. Só reforçando que a gente vai ver com detalhes cada procedimento desse nos próximos slides. A letra C do protocolo representa o circulação sanguínea, que envolve também questão de hemorragia, quando está perdendo sangue, e controle do choque, que não tem nada a ver com choque elétrico. Isso aqui é choque hipovolêmico, por baixo volume de sangue.
Daqui a pouco vamos ver com maiores detalhes também. Letra D, distúrbio neurológico, nível de consciência. Essa vítima responde a estímulos verbais, eu falo com ela, ela corresponde. E a estímulos físicos, eu belisco nela, ela sente dor? Sim ou não? Avaliar também as pupilas, por meio ali da análise dos olhos. A gente vai ver com maiores detalhes tudo isso daqui a pouco. E a letra E é a exposição e proteção da vítima. Buscar lesões, prevenir hipotermias. Hipotermias é baixa temperatura corporal. Conhecido então esse protocolo, a gente já sabe o que precisa ser analisado, em que ordem isso precisa ser analisado. Vamos agora falar sobre cada uma dessas letrinhas, né? A gente não começou aqui pela letra X, não, porque cá embaixo tem também o tratamento de hemorragia na letra C, então quando chegar na C a gente já trata dessa hemorragia, sendo ela grave ou não. Vamos começar pela letra A aqui, ó, letra A, vias aéreas. E lembrando que a letra A trata tanto de vias aéreas quanto controle da cervical. Então daqui a pouco a gente fala também do controle da cervical aí. Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. Essa manutenção, gente, é exatamente aquilo. Observar se não tem obstrução aí. Ela pode estar obstruída pela língua, alimentos ou sangue. Às vezes a língua cai para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Talvez um alimento que estivesse na boca da vítima obstruiu a passagem do ar. Às vezes até o próprio sangue coagulado obstrui a passagem do ar. Só preste atenção, se você precisar remover qualquer coisa dentro da boca da vítima, tome alguns cuidados. O primeiro cuidado é evitar contato direto com sangue e secreções. Então coloque uma luva de borracha, se não tem uma luva de borracha, coloque uma sacola na mão, alguma coisa para proteger, para evitar o contato direto com sangue e secreções. Segunda coisa, a vítima de acidente ela pode ter contrações musculares. E numa contração muscular dessa, ela pode contrair a mandíbula e morder no seu dedo, na sua mão, fazendo ali um estrago, né? Então tenha o cuidado de calçar a boca da vítima. Pegue uma camisa torcida, coloca no canto da boca dela aqui, ó, para ela manter a boca aberta. Se houver qualquer contração, ela vai morder na camisa, pode até pegar no seu dedo ali, mas de leve, não vai chegar nada, ser nada tão grave. Então, obviamente, você não vai calçar a boca da vítima com material rígido, né, gente? Um pedaço de madeira, alguma coisa assim, porque ela vai morder, vai machucar a vítima. E na hora de puxar o que está lá dentro, não use o polegar, não. O polegar é muito curtinho, você vai ter que enfiar a mão toda dentro da boca da vítima. Use os dedos mais compridos que você tem, fazendo uma pinça, né? Vai lá, puxa. Fraturas na face também devem ser observadas, porque uma fratura na face pode comprometer aqui a ventilação da vítima. Traumas cervicais, a região do pescoço aí que a gente vai falar com detalhes daqui a pouco. Tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. Cervical, gente, o tempo todo fala de cervical. Presta atenção, cervical aqui, cervical aqui, cervical aqui, que é a região do pescoço. Uma lesão aqui, ela pode trazer consequências muito graves. Uma pessoa pode ficar tetraplégica com a lesão na cervical. E são lesões irreversíveis, então o cuidado tem que ser todo mesmo. Que é exatamente o que a gente vai falar aqui agora. Ó. Controle da cervical. Para diagnosticar esse tipo de lesão, provoque estímulos físicos na vítima, testando a sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Mobilidade e sensibilidade. Movimentar. Peça a vítima para movimentar. Fulano, você consegue abrir a sua mão esquerda? Abrir e fechar? Vai lá. Ok. Você consegue abrir e fechar a sua mão direita? Beleza. Mexe com o pé esquerdo. Mexe com o pé direito. Se a vítima não consegue mexer, já é mau sinal, tá? Significa que o cérebro está mandando o comando, mas o comando não está chegando lá. Pode ter sido cortada a linha de comunicação aqui, né? Às vezes ela consegue ter ali a mobilidade, ela consegue mexer, mas já está sentindo formigamento. Formigamento é igual quando você dorme em cima do braço, já reparou? Você amanhece com o braço todo formigando. Ou às vezes fica sentado muito tempo numa posição, só os pés, né, ficam formigando. Pois é, aquele formigamento também é um sinal, um indício de lesão na coluna. Pode ser feito também o estímulo físico, questão de sensibilidade. Belisca nas mãos, nos pés ou cutuca com a caneta, igual nós falamos em aula anterior. Se a vítima sentir dor, ela vai puxar ali a mão, o pé, mas cutuca para machucar mesmo, não é machucar não, mas para ela sentir dor, tem que cutucar mesmo, que ela vai sentir e vai puxar, ainda que involuntariamente. Às vezes a vítima está inconsciente, ela puxa, porque o organismo sente e como a reação de defesa ela acaba puxando ali a mão ou o pé. Então, feitos esses testes, foi constatado qualquer problema nisso aí, questão de mobilidade, formigamento ou sensibilidade, o quadro já torna-se mais alarmante.
Então, a partir daí, a atenção tem que ser redobrada. Agora, preste atenção. Você já viu um socorrista profissional? Ele não chega e faz esses testes, não. Ele já chega imobilizando a região da cervical. Ele já tem o colar cervical, então ele já chega e faz aquilo. Você não, você vai ter que improvisar um. Por isso que, às vezes, ao invés de você ficar perdendo tempo ali fazendo uma imobilização de cervical que não tem nada, né? Você já fez os testes e percebeu que não tem nenhum sinal que te faça entender que há uma lesão mais grave, então para que você ficar imobilizando cervical, né? Mas o socorrista profissional não. A coisa é tão séria que ele já chega, já tem o colar lá, ele já chega e imobiliza. É o que está na imagem aqui. Ele tem um colar profissional, olha só que coisa linda, ó. Colocou aí, ó. Então tá aí, caso a suspeita se confirme, imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical. Mas você tem um colar cervical no seu carro, igual esse aqui? Certamente não. Então você vai fazer o quê? Você vai improvisar. Como é que improvisa um negócio desse, professor? Papelão, pega um pedaço de papelão dobrado e tem que ter mais ou menos a extensão aqui, ó, do pescoço da pessoa com a cabeça estendida. Esse aqui, ó. Desse tamanho aqui. Dobrou aquele papelão ali, colocou aqui apoiando o queixo, de maneira que ela não consiga abaixar o queixo, nem movimentar a cabeça para os lados. Coloca outra aqui atrás, prende com a fita de qualquer coisa que você tiver ali, pode ser um pano rasgado, amarra aquilo ali só para prender e ela ficar com o pescoço imobilizado. A aba do boné também costuma encaixar direitinho aqui, ó. Só aquela aba do boné, sabe? Dobra o boné para dentro, põe a aba aqui, um atrás, outro na frente, prende ali, improvisou. Enfim, cuidado com isso aqui, tá? Região cervical. Perceba que nós ainda estamos na letra A do protocolo, tá? Letra B agora do protocolo, onde cuida ali da respiração e ventilação. Feita a manutenção das vias aéreas, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute e sinta. Observe aqui a posição desse socorrista. A primeira coisa, gente, é o lado que você deve se posicionar. Esse socorrista se posicionou do lado direito da vítima. Por que ele faz isso? Porque até na hora dele fazer uma reanimação cardíaca, depois vocês vão ver que isso faz a diferença. E ele está aqui, ó. O que ele fez? Ele aproximou. Primeira coisa, né? Ele botou uma mão na testa da vítima, outra no queixo, e elevou o queixo da vítima com o pescoço estendido para ter certeza que o ar está circulando. Aí ele chegou aqui o ouvido perto da boca da vítima, porque assim ele vai perceber por meio de escutar ou sentir ali, né, a ventilação saindo do nariz e boca. Dificilmente na prova eles falam boca, até eles vão falar vias aéreas superiores. Vias aéreas é por onde o ar passa. E ele vai ver também, perceba que o olhar dele está direcionado para o tórax e para o abdômen da vítima. Ou seja, percebendo aqui, observando se há elevação dessa região, pois se assim acontecer, ele vai ver que existe movimento respiratório ali. Agora preste atenção nisso aqui, ó. A respiração artificial é aquela feita de forma não natural. Claro, né, gente? Existe o natural e existe o artificial. Se a vítima não respira naturalmente, é necessário que seja feita uma respiração artificial, porque sem ar o quadro dela vai se agravar. Contudo, preste atenção no que está escrito aqui, ó. A respiração artificial preste atenção nisso, hein? Só pode ser executada com equipamentos próprios e por pessoal treinado. Isso que vocês estão vendo aqui chama-se Pocket Mask. É uma máscara onde ela é colocada sobre o nariz e boca da vítima e o socorrista chega e sopra naquela máscara, então insuflando o ar para dentro dos pulmões da vítima. Você já deve ter visto muito em filme, novela, na televisão, o boca a boca, né? Onde você coloca a boca sobre a boca da vítima. Pois é, mas esse procedimento boca a boca, ele não faz mais parte do socorro do leigo. Você que é leigo, eu que sou leigo, nós não somos socorristas. Nós somos motoristas que chegamos ali e precisamos fazer algo. Então você não tem uma máscara dessa, tem? Não tem. Então, o boca a boca você não vai fazer. Isso não é mais procedimento adequado para socorrista leigo. Está escrito aqui, ó. Somente pode ser executada com equipamento próprio e por pessoal treinado. Você nem tem o equipamento e nem tem o treinamento, então respiração artificial você não vai fazer. Significa que acabou? Não existe mais a respiração artificial? Existe, só que ela tem que ser feita por pessoal treinado e com equipamento adequado. Você, eu, meros motoristas que estamos ali para fazer alguma coisa, não podemos fazer respiração artificial na vítima. O protocolo C ainda inclui aí circulação e controle da hemorragia. Circulação justamente relacionada aí à circulação sanguínea. Controle da hemorragia
Quer dizer, se há uma perda de sangue, a gente precisa controlar. Analise a vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias. Já sabemos que hemorragia é perda de sangue. E também falhas circulatórias, problema na circulação do sangue ali. Hipotensão arterial. Essa hipotensão é baixa pressão arterial. Você já viu? Você já mediu pressão alguma vez na sua vida? Acho que todo ser humano já teve a pressão medida alguma vez. Eles colocam aquele aparelho no braço da gente, apertam uma bombinha que ele vai apertando o braço da gente, aí daqui a pouco ele solta, tem um reloginho lá que para 2 vezes ali e mostra qual é a pressão arterial. Tá vendo esse hipotensão? Vamos separar essa palavra aqui em duas, ó. Hipo é um prefixo que significa baixo, pouco. Guardou isso? Toda vez que aparecer esse hipo em qualquer palavra, você já sabe que significa baixo. E essa tensão é a pressão arterial. Então, o que aconteceu com a pressão arterial da pessoa aqui? Baixa pressão arterial. Em vítimas de traumas, deve ser considerada como consequência de hipovolemia. Vamos de novo separar a palavra aqui no meio. O que o hipo significa? Baixo. Volemia vem de volume. Nós estamos falando de quê? De sangue, circulação sanguínea. Então, o volume sanguíneo está baixo. O que vai acontecer? Baixa pressão arterial. Apesar disso estar escrito aqui, a gente saber disso, dificilmente nós vamos conseguir constatar isso aqui na hora, porque a gente não anda também com um aparelhinho de pressão dentro do carro, né? Bom, a maioria das pessoas não, né? Ok, então você vai verificar o quê? Nível de consciência da vítima. Conforme ela perde sangue, quanto mais sangue ela perde, menos consciente ela fica. Ela vai ficando fraquinha, já não começa a ouvir muito bem, já não consegue mais corresponder, vai ficando molinha, até ficar totalmente inconsciente. Coloração da pele. O que acontece com a pessoa quando ela perde sangue? Fica pálida, branca, não é mesmo? Frequência e amplitude de pulso. Bom, você não tem um aparelho para medir pressão, mas você consegue contar qual é a pulsação dessa pessoa. O ideal para um adulto seria entre 80 e 100. Se está muito abaixo disso, é porque ela está perdendo circulação ali. E amplitude quer dizer a força, né? A pressão que esse sangue está pulsando ali. Se você sente o pulso com facilidade, significa que está pulsando bem. Agora, se está fraquinho, bom, essa amplitude está diminuindo. Perfusão capilar nas extremidades. O que é perfusão, professor? Se você pegar o seu dedo e apertar a ponta do seu dedo por alguns segundos, vamos botar 30 segundos, fica apertando aqui. Na hora que você soltar, ele está branquinho, mas logo o sangue volta. Questão de 1, 2 segundos no máximo. Uma pessoa que perdeu sangue, está com baixo volume sanguíneo, está com hipovolemia, que é o que a gente viu ali, essa retomada do sangue nessa região demora mais que 2 segundos. Então, fazendo esse teste, você consegue também perceber que essa pessoa está perdendo sangue. Por que a gente tem que fazer esses testes todos, professor? Não dá para simplesmente ver o sangue escorrendo? Nem sempre. Às vezes ela está com lesão interna, você não está vendo o sangue, está sendo coagulado dentro do organismo dela. E aí? Perfusão capilar, já sabem o que é e como fazer, né? Falando nas extremidades, o que a gente faz é na ponta do dedo mesmo. Pressão arterial, essa que dificilmente você vai conseguir medir, porque você não tem o aparelho próprio. E a sudorese, a pessoa tende a suar. Você vai perceber ela suar, mas você põe a mão nela, ela está fria. Mas calor não é. O que está acontecendo com essa pessoa? Suando frio? Pois é, todos esses são sinais de que essa vítima está com baixo volume sanguíneo. Hipovolemia é baixo volume sanguíneo. Identifique os pontos de sangramento e controle a hemorragia, se for possível. Bora falar então mais sobre essa hemorragia, né? Já que a gente tem que identificar e controlar, bora ver. A hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo. O que é hemorragia? Perda de sangue. Por quê? Rompeu uma artéria, uma veia ou um vaso sanguíneo. Mas tem diferença, professor? Tem, tá aqui, ó. Hemorragia arterial, o sangue sai esguichado. Por quê? Porque quando o coração contrai, projetando o sangue nas artérias, no organismo, né, ele vai por meio das artérias. São as artérias que recebem aquela pressão vinda do coração. Rompeu uma artéria, meu amigo, o sangue vai sair esguichado conforme o coração vai projetando aquele sangue ali. Viu o sangue sair esguichado? Então, sangue vermelho mais vivo, que é aquele vermelho
vermelhão mesmo, já sabe, é hemorragia arterial, provinda da artéria. Se o sangue sai escorrido, já sai aquele sangue assim mais escuro, já querendo escurecer, coagular, ele provém da veia, então a gente chama de venosa, que vem da veia, né? E existe também hemorragia capilar, que é aquelas que vêm de vasos sanguíneos, são sangramentos menores, né, que não chegam a comprometer a condição física da vítima. As arteriais são as mais perigosas, claro, né? E mais difíceis de ser controladas também. Eu acho que vocês conseguem imaginar isso, né? As hemorragias podem ser internas ou externas. Nas internas, a gente não vê a origem do sangramento. Às vezes você até vê o sangue, mas não vê a origem. Vamos supor que ela está com hemorragia no estômago. Ela põe sangue para fora. Você está vendo sangue, mas você está vendo a lesão? Não está, ela está lá dentro. Então você não vê a origem do sangramento. Já na hemorragia externa, é possível ver a origem do sangramento. A hemorragia externa é nesses tipos que a gente viu aqui nessas ilustrações. Olha, um rompimento, uma artéria no pulso, ali você está vendo o corte. Você está vendo aonde que o sangramento está vindo. Olha aqui, na veia a mesma coisa, na capilar a mesma coisa. Agora, hemorragia estomacal, hemorragia pulmonar. Está vendo? Coisas internas. Como é que você vai ver isso? Ok, sabendo que existem essas duas, a gente vai prestar atenção nos sintomas, são os sinais que a vítima apresenta. Palidez, claro, se ela perde sangue, ela vai ficar pálida, branca. Hipotermia, nós já aprendemos que hipo é baixa, não é baixa, baixa. É alguma coisa baixa. Hipotermia. Termia vem de quê? De temperatura. Ela perde temperatura. A vítima fica fria. Presta muita atenção nesse sinal aqui, tá? Ó. Ânsia de sede. Quem perde sangue sente uma sede louca. Então ela vai pedir água para você. E você não vai dar. Mais para frente a gente vai entender que não pode dar líquido para a vítima de acidente, muito menos aquelas com suspeita de lesão e hemorragia. Queda da pressão arterial, nós já vimos isso no slide anterior. Se perde volume sanguíneo, a pressão arterial cai. Você tem um aparelho, sabe medir, faz a medição. A pressão caiu, já pode suspeitar ali de perda de sangue. Falando da hemorragia interna, que é aquela onde, vamos voltar aqui, onde a gente não vê a origem do sangramento, o que a gente pode fazer, hein? Quais são os procedimentos? Lateralizar a cabeça da vítima. Olha o que o socorrista fez aqui, e colocou a vítima com a cabeça lateralizada, virou o corpo todo da vítima, olha, usou o braço dela para apoiar a cabeça, jogou a perninha para frente, igual naquela posição de dormir mesmo, que é a posição confortável que a gente fica. Por que ele fez tudo isso? Olha, com a mãozinha aqui no pescoço, cuidando aqui do pescoço, região cervical da vítima. Porque se a vítima estiver inconsciente, com hemorragia interna, esse sangue costuma coagular na região que a vítima tenta colocar esse sangue para fora, às vezes não consegue, por meio de vômito ou tosse, e então esse sangue começa a coagular ali nas regiões das vias aéreas dessa vítima. E aí a hemorragia, que é uma perda de sangue, já evolui para uma parada respiratória, porque ela está com as vias aéreas obstruídas. Então, virando de lado, isso aqui vale também para vômito, tá, gente? Se a pessoa estiver vomitando, não necessariamente hemorragia, mas se ela estiver vomitando, é adequado colocar a vítima de lado, quando ela estiver inconsciente, que é para aquele vômito sair. A gente faz isso muito com o bebê, né? O bebezinho não tem muito controle da saliva. Quem é pai e mãe aí sabe disso. O bebê muito novinho, dias de nascido, né? Acabou de nascer, tem poucos dias. A gente põe ele para dormir até escoradinho de lado, né? Que é para evitar de botar ele de barriga para cima de noite. Ele não conseguir engolir a saliva, aquilo via obstruir a passagem do ar. Esse mesmo procedimento que a gente imagina para o bebê, que não tem o controle ali da saliva, a gente vai imaginar para uma vítima que está inconsciente. Ela está inconsciente, ela não vai conseguir engolir ou tossir ou cuspir aquilo. Então há uma tendência que aquilo fique nas vias aéreas, obstruindo a passagem do ar e evoluindo aí para uma parada respiratória. Então coloque a vítima de lado. Outra coisa, controle os sinais vitais. Nós já sabemos quais são os sinais vitais, não sabemos? Pulso, temperatura, temperatura corporal, né? Observar também a temperatura. Aqui não é nem observar, é manter a temperatura da vítima, ou seja, perceber que ela está muito fria, porque ela tem uma tendência em perder temperatura, nós vimos isso no slide anterior. Cubra a vítima, coloca um cobertor para manter a temperatura dela. Não dar nada para ela ingerir. Presta atenção nisso, hein? Vou repetir aqui, não dar nada para ela ingerir. Nem água, nem nada.
E presta atenção, ela vai pedir água, tá? Se ela estiver consciente, ela vai pedir. Porque a ânsia de sede é grande quando a pessoa está perdendo sangue. Quando a hemorragia interna for nasal, porque a hemorragia nasal também é classificada como hemorragia interna. Aí já fica mais fácil, a gente já tem algum recurso. Perceba que aqui, ó, não tem muito o que fazer. Como é que você vai conter a hemorragia lá no estômago da pessoa? Agora aqui não, aqui você pode, ó, cabeça abaixada, compressão por 10 minutos, ela pressionando, ela pegou um lencinho, pressionando a narina da vítima, cabeça abaixada. Cerca de 10 minutos comprimindo, gelo ou compressa gelada, um pano frio também sobre as narinas aqui, ou uma sacolinha com gelo, ajuda muito. Preste atenção, normalmente quando alguém está sangrando no nariz, a gente manda olhar para cima. Olha para cima que para de sangrar. Não para de sangrar. O que acontece é que o sangue para de sair. Continua sangrando e o sangue volta para dentro das vias aéreas. Se coagular, obstruindo a passagem do ar, o que acontece? Evolui para a parada respiratória. Então, esse lance de levantar a cabeça não para de sangrar. Às vezes até para. Às vezes é uma veinha que estourou ali dentro do nariz, alguma coisa assim. Aí o sangue coagula dentro do nariz mesmo, dentro do canal das narinas aqui, tampa aquela veinha, cobre ela, nem para de sangrar. Mas não é procedimento adequado. O correto é isso que está aqui na tela, ó, cabeça abaixada. Comprimir por cerca de 10 minutos, gelo ou compressa gelada sobre as narinas ajuda. Presta atenção na observação. Nem sempre requer atendimento médico. Na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, a pessoa tem ali uma hemorragia nasal, controla, se aquilo não volta depois, se voltar, aí já pode suspeitar uma coisa mais séria, aí tem que levar no médico. Agora, se não voltar mais, normal. Quem que nunca sangrou o nariz aí? Acho que todo mundo, né? Eu, algumas vezes na minha vida, todo mundo. Nem sempre vai requerer atendimento médico. Por que tem essa observação aqui? Porque nas hemorragias internas, sempre requer atendimento médico. Presta atenção nisso que eu estou falando. Nas hemorragias internas, sempre requer atendimento médico. Só a hemorragia nasal que tem essa exceção. Utilize EPI, que é equipamento de proteção individual. Pode perceber que a moça aqui está usando uma luva, tá vendo? Ela não é boba, não. Evite contato direto com sangramentos ou secreções. Agora, quando a hemorragia for externa, aquela onde você vê a lesão e vê o sangramento, você sabe onde está a origem do sangramento e consegue conter aquilo. O que você vai fazer? Você vai comprimir o local. Olha aqui, ó, a pessoa teve um corte na canela. O que a pessoa fez? Botou um pano dobrado ali e apertou. Tem alguns cuidados que a gente deve tomar em relação a isso aí. Por exemplo, se o sangramento for muito grande, aí você tem a brilhante ideia de pegar uma toalha de banho, aquelas bem fofinhas, né? Coloca em cima. Aquilo vai conter o sangramento. Você vai perceber que vai parar de sair sangue para os lados ali. É porque a toalha está sugando o sangue todinho. É isso aí. Então, usar um material muito fofinho, muito afofado, não é uma boa ideia, que ele suga o sangue, tá? Em vez de dar a falsa sensação de que foi controlado o sangramento, né? Mas não foi controlado. O ideal mesmo é que seja um material não tão absorvente, ele vai sujar de sangue, vai virar uma plasta e você não deve trocar o material, tá? Porque aquela plasta de sangue é que ajuda a cobrir ali, conter o sangramento. Não vou nem dizer conter totalmente, mas se diminuir, já é alguma coisa. Né? Já dá tempo de vida para essa pessoa aí. E lembrando que em pequenos sangramentos, você pode fazer isso até com o dedo. Fala assim, uma compressão digital. O que é compressão digital? A ponta do dedo. Às vezes está ali usando luva, uma sacola, alguma coisa para proteger a mão, tá, gente? Chegou ali um corte na mão. Aqui, ó, comprime aqui, pronto, beleza. Outra forma de você fazer também essa contenção é comprimindo logo antes. Procura a artéria. Se a pessoa está com um corte aqui no braço, comprime antes aqui, ó, do antebraço dela, aperta aqui em cima da artéria, aperta com a sua mão mesmo, tá? E já vai diminuir a circulação sanguínea e o sangramento vai diminuir. Elevar o membro lesionado também diminui o sangramento. Olha o que eles fizeram aqui. Puseram uma banqueta e colocaram a perna da pessoa para cima. Se pudesse colocar o pé dele para cima mesmo, apontando para cima, assim, seria melhor ainda. Aqui, no caso, a forma mais confortável que acharam foi essa. Por que elevando o membro lesionado, o sangramento diminui? Questão de gravidade. Lei da física, né? O sangue, ele tem mais dificuldade para subir do que para descer, né? Então, se você eleva aquele membro lesionado, tende a diminuir a circulação sanguínea naquela região, consequentemente, vai diminuir o sangramento. Não utilize garroteamento ou torniquete.
Garroteamento é quando a pessoa... Lembra que eu falei para apertar aqui na artéria antes? Apertar com a mão, tudo bem. Mas existem técnicas, que são esse garroteamento e torniquete. Elas existem, elas continuam existindo. Que só devem ser utilizadas por profissional treinador. Profissionais capacitados. Eu já dei aulas de primeiros socorros há alguns anos, né, botar aí 15, 20 anos atrás, onde eu ensinava a utilizar a técnica de garroteamento e torniquete, porque naquela ocasião fazia parte do protocolo de atendimento. Hoje não. Tá? Já tem um bom tempo, deve ter uns 10 anos aí, que o protocolo para o socorrista leigo é não utilizar esse tipo de procedimento. Então, não vou nem explicar o que é para a gente não encher a cabeça com coisa que não vai usar. Vocês só precisam saber que existe garroteamento e torniquete e que essas técnicas não devem ser utilizadas por nós, socorristas leigos, somente por profissionais. Choque hipovolêmico. Esse choque não tem a ver com choque elétrico, tá? Não tem nenhuma relação com choque elétrico. Isso aqui acontece por problema de hemorragia. Vejam aqui, ó. Hipo é baixo, volêmico, volume. Então, o choque hipovolêmico é o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume sanguíneo. Nós já sabíamos disso, porque o hipo é baixo, o volêmico é de volume. O professor já ensinou isso, então nós já estamos feras, quase um enfermeiro já, né? Beleza, está com baixo volume sanguíneo, o organismo entra em depressão. Quais são os sinais, quais são os sintomas que essa vítima apresenta quando ela entra em estado de depressão do organismo? Pele fria e pegajosa. Você põe a mão nela, ela está colando e gelada. Sudorese, principalmente nas mãos e pés. Sudorese é suor, tá? Escorre suor. Pulso rápido. Você vai lá medir o pulso da pessoa, coloca os dedinhos lá para medir o pulso. Ele está dando 140, 150 por minuto. Está muito rápido. O ideal seria 80, 100, não é? Está muito rápido. Porém, fraco. Fraco, você quase não consegue perceber. E é muito importante que você não confunda velocidade com força. Não confunda. O fato dele estar rápido não significa que ele está forte. Forte quando você sente ele pulsando bem. Né? Ele está pulsando fraquinho. Você tem que prestar muita atenção, apalpar direitinho para perceber. Porque ele está fraco, porém acelerado. Presta atenção nesse sintoma aqui especificamente, que é pulso rápido e fraco. Porque esse é um ponto que o Detran costuma bater em cima lá nas questões de prova. O que mais que ele apresenta? Palidez, claro. Toda vez que tiver comprometimento de circulação sanguínea, hemorragia, a pessoa vai ficar branca, pálida. Calafrios e tremores. Consegue imaginar essa pessoa com calafrios e tremores? E a respiração fica irregular. Ela fica curta, rápida e irregular. O que é uma respiração curta? Bom, quando a gente está respirando naturalmente, a respiração ela é compassada, ela tem um compasso, ó. Aquela coisa natural. E ela é síncrona, né? Ela é uniforme, ela é padronizada. Agora imagina aquela respiração curta. E não é nem um curta padronizado, não. É um curta irregular. Sacou? Consegui representar bem aqui? Eu sou um bom ator, não é? O que vocês acham? Acho que eu vou mudar de profissão. Péssimo ator, tô brincando. Então a respiração fica irregular. Ela fica curta, rápida e irregular. O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer nesse caso? Primeira coisa, identifique e controle a causa do choque. O problema era baixo volume sanguíneo? Essa vítima está sangrando. Se for uma hemorragia externa, tente conter esse sangramento. Pelo menos amenizar ele, para a vítima voltar ao estado normal dela. Afrouxe as roupas e mantenha a vítima ventilada. Olha aqui na ilustração, ó. Abriu aqui a gola da camisa, estendeu a cabeça e o queixo aqui para poder manter a ventilação, tirou o óculos da vítima aqui, nada atrapalhar ela. Dispersa a gente curiosa, fazendo aquela rodinha ali. Pelo contrário, se tiver alguém que puder ficar abanando ali para ventilar bem o rosto dela, melhor ainda. Coloque-a deitada com a cabeça mais baixa que o restante do corpo. Como é que eu conseguiria fazer isso? Eu vou só abrir o próximo item aqui, ó. Eleve os pés por cerca de 30 centímetros. Se tiver uma tábua, por exemplo, você coloca a vítima deitada na tábua, coloca um tijolo, uma pedra lá na parte dos pés e coloque os pés dela, coloca essa vítima deitada sobre a tábua com a cabeça para baixo
e os pés para cima. Para que isso, professor? Porque o problema de depressão aqui, ele aconteceu por baixa circulação sanguínea. O cérebro, que é o computador que comanda o organismo do cara aqui, ele precisa de oxigenação. E essa oxigenação, ela acontece por meio da circulação sanguínea. Aí você pensa, esse cara sentado ou em pé, pela gravidade, pela lei de Newton, né? Isaac Newton, pela gravidade, que os objetos tendem a cair e para baixo, para o chão. Se essa pessoa estiver sentada, o sangue vai circular menos ainda na cabeça dela. Agora imagina você coloca ela com as pernas elevadas e com a cabeça para baixo. Ó, pernas para cima, cabeça para baixo. O sangue, o pouco sangue que ela tem circulando vai chegar no cérebro, vai ventilar, vai oxigenar o cérebro dela e então ela vai restabelecer, ou tem uma tendência em restabelecer o seu estado normal. Entendeu para que isso? Monitore os sinais vitais, isso a gente tem que fazer sempre. Bom, acabou, né? A parte de hemorragia aqui acabou falando do choque hipovolêmico. Nós vimos hemorragia interna, hemorragia externa e falamos aqui do choque, quando a vítima entra em depressão já, depressão do organismo, tá? Não é aquela depressão psicológica não, depressão do organismo, por baixa circulação, ou baixo volume sanguíneo. Vimos aí quais são os sintomas, o que fazer e já podemos prosseguir, né? Bora então falar agora de parada cardiorrespiratória, que está lá na letra C do protocolo XABCDE, né? Reanimação cardiopulmonar, chamada de RCP, também chamada de ressuscitação cardiopulmonar, é essa compressão, essa manobra de compressão sobre o tórax da vítima para fazer o coração bombear o sangue novamente. Eu me lembro de numa determinada ocasião ter sido chamado a atenção até por um profissional da área de saúde por ter utilizado o termo ressuscitação cardiopulmonar. Dizendo que não se ressuscita. Se a vítima morreu, já era. Mas, na verdade, não é exatamente isso. É uma ressuscitação do funcionamento do órgão que foi paralisado, que é o coração. Na ocasião, obviamente, eu respeitei a opinião do profissional, que ele é o profissional, estudou para isso. Mas eu sempre fico com aquilo na cabeça. Quando a pessoa está certa, eu corrijo a minha forma de dizer, de falar, de me comunicar. Mas eu fui pesquisar e vi que o termo ressuscitação cardiopulmonar é sim utilizado dentro do meio profissional e dentro dos protocolos de saúde. Então, tanto faz. Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. A compressão torácica, ou seja, você vai comprimir o tórax da vítima, é a base fundamental para reanimar essa vítima, no caso, reanimação cardiopulmonar. Primeiro a gente precisa ver aqui os sinais, né? Sintomas são sinais de uma parada cardíaca. Quais são os sinais? Inconsciência. A vítima estará inconsciente, palidez excessiva, ela está muito branca, ausência de pulsação e batimentos cardíacos, obviamente o coração parou, ela não pulsa. Como é que a artéria vai pulsar se o coração não está projetando sangue pela artéria, né? Pupilas dilatadas, eu sei que vocês estão curiosos, daqui a pouco a gente vai chegar lá na parte das pupilas, então nós vamos falar delas, tá? Aguenta mais um pouquinho. Os lábios, língua e unhas ficam azuladas. Isso aqui chama-se cianose, tá? Se na sua prova caiu alguma coisa falando de cianose, é o arroxeamento ou azulamento dos lábios, língua e unhas. O sucesso da RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, está relacionado ao atendimento precoce, ou seja, tem que ser rápido, o quanto antes possível. Idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Bom, aqui ainda nós não vimos como fazer essa RCP. É o que a gente vai ver agora nos 10 passos da RCP. Tá aqui, ó, RCP em 10 passos. O que é esse C aí, professor? Esse C é do protocolo, tá? Nós falamos do XABCDE, nós estamos no C agora. Beleza? Bora ver. Primeiro passo, vítima em decúbito dorsal. O que é decúbito dorsal, professor? É deitado de costas para o chão. Quando fala-se decúbito ventral, aí é de barriga para o chão. Decúbito dorsal é de dorso para o chão. O dorso, as costas. Ela precisa estar sobre uma superfície rígida. Se você colocar sobre um colchão, você vai apertar o peito, ela vai afundar as costas no colchão, não vai adiantar nada. Localize o ponto de compressão. Aonde é esse ponto de compressão? Onde é que eu vou comprimir, professor? É sobre o osso chamado externo. Eu sei que a palavra externo
externo é escrito com X, mas isso aqui não é o externo de para fora, esse aqui é o externo nome do osso. Como é nome do osso, quem botou o nome colocou com S, e ele pode, é problema dele, né? Quem é o pai aí que colocou o nome desse osso? Então é com S mesmo, tá, gente? O osso chama-se externo, é o nome desse osso, e tem exatamente onde a ilustração está mostrando aqui, ó. Você tem os mamilos, a linha dos mamilos, exatamente nesse ponto onde está o quadrículozinho azul, é que é o osso externo. É aqui que você vai fazer compressão. Professor, mas o coração não fica do lado esquerdo? Eu deveria comprimir do lado esquerdo. Não, isso é um mito, tá, gente? O coração fica no meio do peito, exatamente atrás desse quadrículozinho azul aqui, ó. O terceiro passo é usar a base da mão, ambas sobrepostas. Olha para mim aqui, ó. Base da mão é isso aqui, ó. Não vai usar o meio nem a ponta da mão, é a base da mão. Mãos sobrepostas, uma sobre a outra, faz isso e comprima aqui, com essa parte. Posicione-se no ângulo de 90 graus. 90 graus é quando está bem reto, ó. Aqui está mostrando, ó. Perceba que o socorrista, ele não está com o braço nessa posição, ó, e nem nessa posição. Ele está com o braço exatamente em 90 graus, ó, de cima para baixo, retinho, que é o posicionamento correto. O que mais? Desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. 5 centímetros é mais ou menos um tanto assim, ó. É isso aqui que você vai ter que apertar. Tem que afundar bastante ali. Faça, no mínimo, 100 compressões por minuto. Professor, se eu conseguir fazer 300, pode? Dificilmente você vai conseguir fazer 300. Se você conseguir fazer as 100 aqui, já está de muito bom tamanho. Aqui, né, no protocolo não fala o limite máximo, fala que tem que ser no mínimo 100. Então vamos nos prender a esse dado, tá? Se tem um limite máximo, não existe em protocolo de atendimento. Então, no mínimo 100 compressões. Vamos trabalhar na variação entre 100 e 120. Dificilmente você vai conseguir fazer mais do que 120 também. As manobras devem ser ininterruptas, ou seja, não pode ser interrompida. Se você cansar, troque com outra pessoa. E você vai cansar, tá? Se não, você vai cansar. Troque com outra pessoa para ela continuar. Isso não pode parar. Reveze com outro socorrista para evitar a fadiga. Está até aí, ó. É o passo número 8. Ó. Revezar com outro socorrista. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos para ver se a pulsação não voltou. E, por fim, persistir até a chegada de socorro especializado. Tem tempo máximo para ficar fazendo a manobra, professor? Não tem. Eu já vi relatos de profissionais, socorristas profissionais, dizendo que um motorista começou a fazer manobra de reanimação numa vítima que estava com parada cardiorrespiratória. E segundo esse motorista, depois sendo perguntado pelos profissionais, ele já estava ali há quase 20 minutos. Ele tinha certeza que era mais de 15, mas quase 20 minutos fazendo a reanimação. A vítima não restabelecia o movimento natural do coração e ela sobreviveu, você acredita? Os profissionais chegaram, colocaram ela na aparelhagem, ali por diante, adotaram as providências, depois tudo controlado, essa vítima sobreviveu. Agora, aí o socorrista profissional que deu esse curso, esse treinamento pra gente, ele falou, sabe qual que seria a chance dessa vítima sobreviver se não tivesse sido feita essa manobra de reanimação constante ali até a gente chegar? É 0. Dizer que tudo passou de 5 minutos sem pulsação, minha amiga, é 0. Só um milagre pode tirar essa vítima de um quadro de óbito. Então, viram a necessidade de persistência? Eu acho que qualquer pessoa, 5 minutos, 10 minutos, fazendo a reanimação, fez a reavaliação a cada 2 minutos, percebeu que a vítima não restabeleceu, desistiria. Né? Fala assim, não vou continuar, coitado, esse já era, partiu. E então, viu, né? Não tem tempo limite. Comece a fazer esses 10 passos aqui e fique até chegar ao socorro especializado. Se de tudo ela tiver morrido mesmo, não tiver jeito, pelo menos você fez sua parte, você tentou. E a gente vai encerrar aqui, porque a gente tem agora a reanimação cardiopulmonar em crianças e em bebês e recém-nascidos. É um procedimento um pouquinho diferente. Na próxima aula a gente já fala disso.